O céu azul parecia um sonho que eu queria somente para mim. O mundo para mim era uma enorme aventura. Eu corria enquanto o sol brilhava lá fora. O mal vivia debaixo da minha cama. Eu pergunto porque nessa época tudo passou tão rápido. Eu só queria sentir o sol na minha pele. E agora não me sobrou mais nada. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Faz um bom tempinho que eu não posto nada. Bons meses. Não se esqueça de comentar se você gostou do vídeo. Também não se esqueça de deixar o like e compartilhar para um amigo. E bora parar de enrolação e vamos começar o vídeo? A infância, uma época bem diferente da nossa adolescência, que é a nossa luta constante contra os nossos hormônios e o tédio da escola. E também diferente da nossa vida adulta, que é a nossa luta contra os nossos boletos e um colapso mental que a gente vai ter a qualquer momento. Na infância, a gente não tem problema. Os nossos problemas é quase inexistentes. Eles são minúsculos demais pra gente dizer que são problemas. Há uma época que passa tão rápido como um piscar de olhos, e também uma época que a gente muitas vezes deseja que volte, uma época que a gente infelizmente não pode correr atrás. O que é bem engraçado falar sobre infância em uma era em que estamos abordando muito sobre o assunto. Estamos discutindo muito sobre o que é infância, como é a infância, a criança, essas coisas. Literalmente estamos meio que muito falando sobre esse assunto. E eu não vou mentir, esse vídeo foi muito difícil de fazer. Eu nunca imaginei que um assunto tão bobinho seria tão difícil de escrever e falar sobre. E é por isso que eu venho aqui e eu pergunto pra vocês: o que é infância? A infância é uma das fases da nossa vida que estende desde o nosso nascimento até a nossa puberdade, geralmente considerada até os 12 anos de idade, sendo um período fundamental para o nosso desenvolvimento físico, mental, social e emocional. Também é um período que não temos grandes responsabilidades. É uma época que estamos nos desenvolvendo como seres humanos e onde estamos mais fazendo perguntas do que dando resposta. Estamos tentando descobrir sobre o nosso mundo e nossa volta, como ele funciona, como ele age, como ele é construído e feito. Isso dito ao Google. O Google disse isso. Então vamos nessa teoria. Mas para muitas pessoas, a infância foi a época mais feliz da vida dela, onde os problemas não existem, as dificuldades são inexistentes e as preocupações nem existe preocupação. Já outros dizem que a infância é o nosso tempo onde estamos muito buscando resposta, querendo entender como funcionam as coisas, o que aquilo é e fazer muitas perguntas para descobrir o que está acontecendo na nossa volta. Também tem uns outros que dizem que é um período que somos muito chatos. Bem chatinho mesmo. Tem muita gente que diz que é criança chata só por isso. Porque a gente pergunta demais, a gente invade demais, a gente futuca onde ninguém quer ser futucado. Vai ele 2 vezes. A gente deixa as pessoas desconfortáveis com as nossas perguntas e a nossa capacidade de não ter nenhum filtro. E fica muito difícil explicar muitas coisas para uma criança. Também é a época que fazemos birra e tudo pra gente é intenso demais. Mas sendo verdadeira, todos nós temos uma explicação sobre o que é a infância, o que foi a infância para nós. Assim como qualquer coisa, a infância é um período que cada um tem um jeito diferente de lidar. Cada um teve uma experiência diferente. E muitas vezes a gente vai discordar ou concordar com algo, dizendo que foi uma coisa boa ou dizendo que só foi uma coisa ruim. E vendo isso, temos muitos relatos, principalmente de pessoas mais velhas, onde um fica discutindo com o outro e a gente fica dizendo mais ou menos como foi a infância. E vemos que a infância dos nossos bisavós não era uma infância normal para os dias de hoje. E para vocês entenderem, a infância lá na Idade Média era inexistente até o século 17, onde as crianças literalmente eram vistas como pequenos adultos, tendo que trabalhar e agir como pessoas adultas, tendo as mesmas responsabilidades que um adulto teria. É tanto que quando você vê na história
relatos de história, você vê muitas coisas assim que as crianças faziam, como trabalhar em campos, cuidar de outras crianças e por aí vai. Porque até lá, naquele tempo, infância não existia. Você já consegue falar e andar, você pode trabalhar. Foi um processo bem longo para a gente chegar na infância aceitável dos dias de hoje. Esse processo veio muitas discussões e intrigas com essas determinadas épocas. A época dos nossos pais é diferente da nossa época, a época dos nossos primos é diferente da nossa época, dos nossos avós é diferente da época dos nossos bisavós e por aí vai. Tendo muitas discussões, principalmente com pessoas mais velhas. Meus avós mesmo diziam que as crianças antigamente eram mais respeitosas com os pais e que elas não viviam trancafiadas dentro de casa que nem o Batman, como a gente fica, e ficavam brincando e se sujando na rua. Mesmo com esse chuva de opiniões do que era, como era, de que hoje não faz sentido, ou que faz sentido, todos nós ainda sentimos falta dessa época. Porque mesmo com isso tudo, mesmo com essa diferença, a infância sempre vai ser uma marca, vai ser uma época que marcou muito a nossa vida. Para muitos, um dos períodos mais felizes e fáceis da vida deles. Para outros, um momento da vida onde realmente existia a felicidade, onde conhecíamos ela e não tínhamos nem medinho de perdermos ela. Mas, para mim, é um período que tudo começa. É na infância que as nossas paixões e sonhos começam a ser construídos. É nela que começamos a ser inseridos mais na vida, aprendendo sobre o nosso mundo na nossa volta e aprendendo sobre a nossa sociedade e as pessoas que convivem nela. É nela que vemos nossos pais e pegamos eles como exemplo para criar a nossa identidade, opiniões e criar a nossa ética. Também é nessa época que desenvolvemos a nossa cultura, costume, hábitos e muitas outras coisas. Também é um período que mais somos ingênuos, onde tudo para nós é verdade absoluta. Somos fáceis de enganar e vemos nossos pais como gênios que sabem de tudo e têm resposta para qualquer coisa que a gente pergunta. Quando se é criança, todas as coisas são boas. A gente não vê problemas ou complicações. Não temos uma visão negativa sobre nada e ninguém. Tudo para nós é brincadeira. Quando pequenos, nossos desejos são minúsculos. Queremos brinquedos, moeda para comprar um doce, brincar e assistir televisão o dia todo. Não queremos nada nobre ou algo grandioso. Pequenas coisas já é o bastante. Não temos medo de perguntar e muito menos de não usarmos um filtro para fingir se aquilo nos agradou ou não. Somos inocentes demais para saber o que é maldade. O nosso certo e errado é do que dizem, não do que a gente realmente vê. Não queremos conquistar o mundo, só queremos conhecer ele. Não vemos problema quando não entendemos algo. Pedimos ajuda sem sentir vergonha. A infância, mesmo com toda essa sua beleza e magnitude, também traz seus demônios, como as dores, o sofrimento e os sentimentos. Coisas que para nós hoje em dia são, sei lá, bestas, minúsculas, não faz nem sentido remoer. Para uma criança é uma dor insuportável. Eu me lembro de uma vez que eu parei de ir pra escola quando era pequena porque meus pais tinham se mudado, a gente se mudou e aí eu tava numa escola nova e eu não tinha amigos e eu voltei por causa disso, porque eu não tava tendo amigos, eu fiquei triste por causa disso. Falando hoje em dia isso, eu sinto muita vergonha alheia, eu não vou mentir, mas naquela época eu senti uma dor muito insuportável. Era um sentimento grande demais para uma criança entender. Era um sentimento de solidão muito forte, que hoje em dia, para mim, tanto faz, mas quando eu era criança, aquilo era muito horrível. Era um sentimento de exclusão, e para uma criança ser excluída é a pior coisa que se existe. E é meio que isso. Quando somos criança, a dor é insuportável. O mundo nos fere de todas as maneiras e não sabemos como nos defender porque somos muito vulneráveis.
Com isso, trazemos essas dores até por dias de hoje como uma cicatriz que sempre vai estar com nós. Na nossa infância, muitas vezes, os nossos medos e dores nascem de lá. Muitos traumas são criados e hábitos surgem. E às vezes a gente, até hoje em dia, quando a gente tá mais velho, a gente se pergunta por que a gente é assim, por que eu sou assim, por que isso é assim. E muitas vezes é por causa da nossa infância mesmo. A gente trouxe essas dores, esses traumas de muito lá atrás. Não é de hoje que você tem isso. Pode ser de um tempo muito, muito, muito antigo que você nem se lembra. E muitas vezes a gente se esquecemos dessas partes. Da parte que sofremos. Da parte onde os nossos sentimentos eram tão sufocantes. Da parte que sentir era doloroso demais pra gente. Não queríamos lembrar dessa parte feia da nossa infância, porque, como a gente diz, era uma época onde a gente era inocente. E literalmente uma frase como essa: a gente era inocente demais pra entender muita coisa. Porque, na real, não sentimos falta de sermos criança. A gente não quer ser frágil de novo. Não queremos ser ignorados ou desrespeitados. Eu tinha perguntado pra minha mãe sobre a infância dela pra eu me basear nesse roteiro. Eu tinha que adquirir algum conhecimento pra escrever isso daqui. E ela me falou muito sobre a infância dela, como a infância dela era diferente da minha. E ela falou sobre os seus momentos de alegria e os seus momentos de dores. Como qualquer outra pessoa, as fases boas e as fases ruins. Eu perguntei se ela ia querer voltar naquela época mais simples, onde a família toda dela tá reunida, onde ela brincava na rua e se divertia com seus amigos e seus irmãos, e ela me disse um não. Simples assim, tão doce. Ela simples só disse não. E a coisa que ela me respondeu foi que ela não queria voltar naquela época, porque hoje em dia, agora que ela é adulta, ela recebeu algo muito mais valioso do que ela tinha quando criança: a sua liberdade. E muitas vezes nós esquecemos disso bem daí da infância, que a infância não tinha só partes boas e alegres e felizes, mas também tinha suas partes tristes, melancólicas e ruins. Você não tinha muitas escolhas, suas escolhas eram limitadas, era baseada no que seus pais lhe davam de escolha. Suas ideias e opiniões não tinham valor algum para muitos adultos, porque para adulto aqui é só bobagem de criança e tanto faz. E a sua liberdade era a mesma de um passarinho em uma gaiola. Você tinha tudo o que precisava: comida, água, brinquedo, roupa, mas só não tinha a liberdade que tanto você desejava. E quando nós é pequeno, a gente deseja muito essa liberdade. Queremos ser adultos para sermos livres, termos nossas opiniões, termos nossos conceitos, termos nossas escolhas. Eu, quando era pequena, eu queria muito essa parte de eu posso escolher o que eu quero ou o que eu não quero. Eu não preciso que essa pessoa me dê isso e eu aceite, porque temos que aceitar. E muitas vezes fazemos isso. A gente romantiza uma coisa quando a gente perde ela. Isso acontece muito com épocas e relacionamento. A gente tenta romantizar como se aquilo realmente foi a melhor coisa da nossa vida, esquecendo totalmente as partes cruéis e ruins daquilo. Porque, assim como qualquer relação, assim como qualquer época da nossa vida, vai ter partes boas e vai ter partes ruins. E eu falo isso principalmente na época da escola, onde eu dizia que foi a pior época da minha vida, mas teve partes boas também. Dizemos que somos felizes porque só se lembramos dessas partes boas e tentamos esquecer totalmente as partes ruins que tiveram esse processo, porque a gente não quer que aquela parte, aqueles momentos felizes que foram tantos, se manchem com os momentos trágicos, com as partes ruins e cruéis. Não sinto falta da minha infância. Eu sinto falta da minha inocência. Eu não sinto falta da minha vulnerabilidade. Eu sinto falta da minha criatividade. Eu não sinto falta do tempo que eu perdi. Eu sinto falta do que eu perdi. E no final, eu não quero voltar a ser criança. Eu quero voltar a ser um sonhador, a buscar respostas e fazer perguntas, criar infinitos espaços e tempos, não vivendo mais dos meus achismos, vivendo das minhas certezas, criando e recriando o que um dia eu perdi.